trazer um pouquinho da sua história, do que ele quiser dizer, na verdade, aqui. Ele é que, Deus é que vai dizer o que ele precisa dizer. E eu agradeço muito, Deus, pela sua vida. Fique à vontade, até meia-noite, mais ou menos. A gente tem aí para conversar um pouquinho. Boa noite, nessa casa aí. Nelson, prazer estar aqui. O Jorge, como falou, e esse é um dia muito especial para mim. Assim, eu já vi muitas vezes aqui na segunda super ainda. Eu me converti em 1990, no dia 13 de janeiro, 18h08 da noite. Tinha 15 anos de idade, vocês podem fazer a conta de quanto eu tenho hoje. Era 1990, o ano que estava começando aqui os irmãos. Né? Então, eu tenho cabelo branco, não pinto, porque, enfim, neto de índio, aí é difícil, né? Ficar branco muito mais de 70 anos. Mas, e essa igreja fez parte da minha história, né? Esses encontros da segunda-feira, eu lembro claramente de várias noites vir aqui, de encontrar irmãos de muitas denominações, e mesmo quando eu era mais talibã, porque comigo era preto e branco apenas, não havia essa época de 50 tons de cinza, né? Mas a minha vida era muito preto e branco, e a minha frase preferida era: radical não sou eu, radical é Jesus, né? Que disse que não está comigo, está contra mim. Mas você vai ficando mais velho, você vai entendendo que nem tudo é preto ou branco, que não tem que bater palma, não bater palma, pode piano, não pode piano. Mas essa igreja me ajudou muito na minha caminhada com Cristo, porque eu pude aqui conhecer um monte de irmão que me fez perceber que existem várias formas de adorar a Deus e existem várias formas de se relacionar com Deus, e várias formas de se unir enquanto igreja, desde a forma de ser bispo, ser pastor, ser apóstolo, ser reverendo, e que na verdade aqui me ajudou muito a focar não no que nos separava, mas no que nos une. Eu acho que isso é um grande. Foi muito massa de vir naqueles estudos ali, 93, eu estudei aqui na Católica, então segunda-feira eu conseguia dar aula e vir para cá, com um monte de irmãos presbiterianos, papais, congregacionais. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida dessa igreja e porque esse ministério continua dando frutos, né? Que de certa forma eu sou hoje, óbvio, pelo que Cristo fez em mim, muita gente aqui sabe do que Ele é capaz de fazer, mas muito por encontros como esse, né? Como eles fizeram diferença na minha formação enquanto cristão e enquanto cidadão do reino. E tem sido um dia especial porque hoje, um dia super corrido, eu tive que ir a Paudalho. Eu tenho 4 filhos, sou crente, né? Crente faz filho. Tenho 4 filhos, e crente faz filho com a mesma mulher, né? Tenho 4 filhos com a mesma mulher. 4 filhos é até fácil fazer, né? Mas com a mesma mulher hoje em dia é muito difícil. Então, a mais velha, são gêmeos, é um casal de gêmeos, a mais velha foi uma palavra da vida. Eu fiz o ministério também em Paudalho, fez parte também da minha vida. Eu tenho um outro de 6 anos, Lucas, a mais velha chama Débora. O Lucas tem 6 anos, e eu deixei ele hoje pela primeira vez, o primeiro dia dele de acampante no acampamento Paraíso, lá em Igaraçu, não sei quantos conhecem aqui, fica na Igreja Batista, e foi lá onde me converti, nesse dia 13 de janeiro de 1990. Uma semana como essa de jovens, só para a semana de janeiro, uma quarta-feira, e assim, eu sempre, durante muito tempo, sempre fui muito dedicado à igreja que eu pertencia e que fazia parte, que eu fiz parte. Eu mudei, porque eu mudei de cidade, voltei em 4 anos, mas eu sempre evitei sair assim, para dar testemunho. Eu sou lembro do testemunho que eu dei no Recife Feliz, faz tempo, se entregando, Recife Feliz com Jesus, foi no Americano Batista, e era época que existia Recifolia, e nós os cristãos, nós estamos dizendo, pastor Sérgio Vitalino, um irmão amado, querido, um homem de Deus, e ele me convidou e ele falava assim, eu sempre me relutava, né, porque
não tinha uma história espetacular para contar, né? Um cara, uma família normal, casualmente uma família, como boa parte do Brasil, católico nominal, mas espírita na crença, um pai kardecista, e assim, eu lembro de ter sido criado nesse lar com esse sincretismo, ter feito primeira comunhão, mas ia no centro espírita, mas era um cara normal que nunca fui drogado, nunca fui viciado, nunca me prostituí, nunca normal. E que virou um dia, dia 13 de janeiro de 90, um cara normal com Deus. E falou, cara, esse testemunho deve ser muito chato de ouvir, né? Quer dizer isso, é exatamente isso. Às vezes as pessoas ficam esperando uma história espetaculosa, um anjo que apareceu, então estava lá no fundo do poço. Ele faz isso mesmo, ele aparece, tem gente no fundo do poço, tem um monte de histórias bacanas, muito exagero também, né? Vocês conhecem a vida, um monte de picareta que ficou ovo por dentro, tirou o coração, tem também essas histórias. Mas, e eu ficava dizendo assim, e o pastor Sérgio, naquele momento, falou, cara, mas tem um monte de gente que tem a mesma história que você, né? Uma pessoa normal, trabalhadora, com os pais em casa, com a família, que pegava ônibus, ia para a escola, ia para a faculdade, e que virou um cara trabalhador, que pegava ônibus, com pais normais, com irmão chato, e que virou um cara assim, com Jesus. E eu acho que se pudesse deixar, assim, eu queria que vocês lembrassem dessa noite, além do fato que eu vou dizer no time daqui a pouco, eu queria que vocês lembrassem dessa noite, porque a gente não pode mentir, né? Aqui especialmente, não estou mentindo, mas aqui especialmente. Mas eu queria que vocês lembrassem que uma vida normal, uma vida cheia de rotina, uma vida comum, é uma vida massa. Sabe assim, a gente tem que dar muito graças a Deus por ter uma vida comum muitas vezes. Né? E eu lembro de assim, entrar na igreja, me dedicar à igreja e casar. Eu conheci minha mulher na escola. Fiz escola técnica, sou técnico em química, não acreditava no sul. E conheci minha mulher na escola técnica, e casar com ela, e arrumar um emprego, e fazer faculdade, arrumar um emprego. E assim, enquanto isso não estava normal, agora eu não estava normal com Deus. E eu podia, para mim assim, seria muito fácil entrar numa onda aí que é muito comum hoje em dia, de uma teologia triunfalista. Se você acredita, eu te respeito, do jeito que você pode acreditar no que quiser, mas aquela história que, no meu modo de entender, eu gosto de ser como eu quisesse, né? Mas no meu modo de entender, eu fico muito triste quando você tem que ser cabeça, que você é filho do rei, ou que você vai ter vitória todo o tempo, e que você está destinado a... Especialmente quando a gente fala de coisas materiais, né? Você vai ter que ter um carro massa, você vai ter que ter um emprego massa, você vai ter que ter uma casa massa. Assim, e eu consegui tudo isso, e tenho certeza, assim, óbvio, foi Deus que me abençoou, mas independente de ter ou não ter isso, eu continuo sendo um cara normal com Deus. O cara fala, é fácil de dizer, né? Quando o cara aparece na TV, as pessoas conhecem ele, né? Eu fui lá no acampamento lá, deixar meu filho aí, os adolescentes vieram pedir autógrafo, meu constrangedor, né? Até hoje, porque assim, muitos deles não sabem nem meu nome, né? Pô, você é daquele cara lá, dá um autógrafo, você sabe nem meu nome, né? Não um autógrafo, ele vai passar depois. Mas eu entendo, faz parte do, sabe, dessa coisa de aparecer na TV. Mas é muito fácil para mim chegar, porque Deus, ele faz isso, toca você assim, faz você assado. Mas na verdade não, Deus quer que você seja um cara normal, uma menina normal, um homem normal com Ele. Porque você sendo normal com Ele, você vai fazer uma diferença absurda, sabe? Na vida daqueles que servem. Não adianta a gente querer mudar lá a Coreia do Norte, é legal, tem gente que se está a orar. Mas você não precisa mudar nem na casa, não precisa mudar nem na escola. Você mora num país que tem 50 mil homicídios por ano. Adianta a gente ser um país evangélico? Ser um país com 55 mil homicídios, a maioria de negros e jovens. Se você é negro, jovem e mora nesse país, você tem uma chance enorme de ser assassinado esse ano. Porque é uma guerra da Síria todo ano. A gente tem assim, sabe por quê? Porque nós, os evangélicos, estamos esperando um espetáculo, sabe? Estamos esperando um anjo descer do céu, um raio de fogo, aquela coisa. A gente foge da normalidade, de ser um cara comum com Deus.
eu lembro que falei me converti, e aí fui para o Rio de Janeiro, que aí eu acho que posso falar agora um pouco dessa minha trajetória profissional. Assim, nunca me imaginei que seria jornalista, que seria especialmente jornalista esportivo, se ele disser que eu sempre um cara que gostava de futebol, mas não muito de bola, como geralmente quem é muito de bola, né, não vai ser jogador. Mas aí, por fazer faculdade, e aí eu repito, quando eu digo que você é um cara normal com Deus não faz coisas na sua vida, nem que Deus não fala com você, nem que não acontece milagres, não. Mas assim, eu lembro claramente que o dia que eu ia fazer a inscrição no vestibular, eu ia estudar, caramba, fazer para medicina, eu ia ser médico. E eu tive uma crise alérgica, com várias alergias, e fui para o hospital, na emergência. Eu lembro, um atropelamento, e chegou o cidadão lá no queixo, todo nele, eu fui atropelado. Eu vi aquela cena, eu vi o tratamento do médico, assim, velho, eu não entendo, cara, aquilo ali é toda hora, todo dia, etc. Mas foi uma frieza, assim, que eu não estou preparado para isso, né? E fui fazer a inscrição vestibular e não deu na hora, não deu nada para mim, eu falei assim, mas o que eu vou ensinar? Deus fala para mim, eu quero que vocês fiquem esperando a voz de Deus. E aí, na hora, eu coloquei jornalismo. Não ouvi a voz de Deus. Eu acho que eu sou um cara que sei falar, gosto de falar, eu gostaria de viajar, de conhecer gente, de conversar com pessoas. Então, jornalismo. E foi curioso porque eu cheguei em casa para falar com meu pai, aí fez lá na época, como eu sou velho, eu tinha 3 universidades praticamente, católica, Poli e federal. E você ainda tinha uma época de botar a primeira opção, a segunda opção, a terceira opção, tivesse assim. E aí foi a primeira opção, medicina, a segunda opção era biomédica, podia botar um negócio assim, odontologia, talvez ia lá fazer. Aí não, pai, eu botei jornalismo. E foi curioso que ele falou assim, olha, você sabe que não tem nenhum jornalista na família, nem para cima, nem para baixo, eu não conheço nenhum jornalista, você é um possível e provável desempregado. Né? É verdade. Mas, cara, sabe o que você quer. E por que eu estou contando isso? Porque eu tenho certeza que isso foi o mão de Deus. Você olha para trás assim, Deus não veio como apareceu a Saulo, caiu do cavalo, ficou cego, não teve bota a mão, se chover, não teve nada disso. Mas eu tenho clara evidência, essa certeza inabalável de que foi o mão de Deus. Alergia, hospital, não é isso não, vai ali, jornalismo, e aí o primeiro estágio, e aí o segundo estágio, e aí vai a TV Globo, estagiar lá, e depois eu termino o estágio e eu sou contratado. Óbvio, foram oportunidades, sim, certamente tinha capacidade também, né? Meu peixe era bom, né? Mas se você não tiver capacidade, se você não se esforçar, não vai tentar muito, não. E curioso assim que eu só trabalhei na TV Globo, entrei em 98, formei em 97, no início de 98 eu comecei a trabalhar e desde então eu sempre com o esporte. Fiquei 7 anos aqui, passei 7 anos no Rio, 6 anos no Rio, 6 anos no Rio, e voltei para cá em 2011 e hoje eu congrego no projeto de conexão. Eu era de uma igreja chamada Igreja Batista Candelária, a Igreja Batista Regular, não sei quantos conhecem, que ela é regular. Infeliz tradução do inglês, quando os missionários chegaram aqui, Batistas Regular Baptism, o gênero botou a Igreja Batista Regular. E assim, aí a gente, ainda existe até hoje, mas quando eu me casei, eu vim para uma viagem, frequentei antes de viajar para a Igreja Batista Emanuel, como a gente conhece ali perto do Colégio Santa Maria. E na volta eu voltei para a Igreja Batista Emanuel, lá no Rio eu frequentava a Igreja Batista também. Mas hoje eu frequento esse projeto, que é do pastor Edivaldo, um amigo querido, muito pastor, e ele, a gente se reúne no hotel do Beach Class todos os domingos, com propaganda aqui para que eles aparecerem. E
E é muito legal porque durante esse tempo meu no Rio, eu fiquei assim, um tempo sem igreja. E eu percebo que a minha geração que frequentava aqui a segunda super, no início dos anos 90, os amigos episcopais, presbiterianos, existia um momento assim da nossa vida que a gente não conseguia muito se encaixar na igreja. Porque a igreja de 1990, como eu disse no pastor Nelson, a gente precisava de um, sabe? A gente tinha uma síndrome de pobre coitado, assim, sabe? Você é evangélico, você não o que eu dizia, o que você dizia, mas, cara, isso é coisa de gente isso é coisa de, né? E a gente precisava, às vezes, assim, se afirmar, e muita gente, durante esse período, depois vai crescendo, aí a igreja, naquele processo de transição, e ficou sem igreja. Fui muito ativo na igreja, tive demais na juventude, na mocidade, e depois, quando casa, especialmente na igreja batista, tem isso, né? Você é jovem até você casar. Quando você casa, você deixa de ser jovem. E aí ficou aquele, puxa, mas eu tinha casado, mas eu casei aos 24 anos. Você é a primeira mulher, e caramba, mas eu não sou mais um cara lá, na escola na sala dos senhores, eu estou na sala das senhoras, só que eu casei, e a gente ficou naquele limbo, assim. Foi curioso que eu comecei a enfrentar um monte de gente sabendo da trajetória. E graças a Deus que a igreja, ela também aprendeu a conviver com gente de todo o espectro da sociedade, né? Todos os solteiros, gente que está divorciado. Eu lembro que nessa época a gente criou um grupo com várias igrejas, eram 8 casais que se reuniam na minha casa. Já pequenos grupos, e eram 2 presbiterianos, 3 episcopais, 2 batistas, tinha um metodista. E éramos os jovens casados, porque a gente era isso, não éramos senhores, mas também a gente não tinha filha, não estava querendo ter filho. E hoje eu vejo assim, eu entro na igreja e consigo enxergar espaço para todo mundo, sabe? E todo mundo sendo todo mundo normal, sem precisar de nenhuma história espetaculosa, nenhuma história, nossa, meu Deus, que testemunho desse cara. Vê, sabe, olha só o que ele fez, olha tudo que ele passou. E nesses meus 6 anos no Rio, eu tive o privilégio, a bênção mesmo, de viajar muito, sabe? De fazer grandes coberturas, assim, isso que eu jamais sonhei, isso que eu disse que é a mão de Deus também. E não é errado imaginar que Deus quer o melhor para você. Quando você acha que ele tem que fazer, que ele é teu servo, que ele está ali a seu dispor porque você falou certas palavras, ou agiu de certo jeito, ou você fez certas doações, e ele tem obrigação. Não tem obrigação de nada. Mas ele abençoou e eu conseguia ir a lugares que eu jamais imaginei. E é curioso que, assim, poxa, da Groenlândia a Ruanda, do Egito a Tailândia, eu sempre conseguia ver, assim, Deus nos momentos mais, sabe, menos oportunos, ou menos, jamais imaginaria encontrar, de estar perdido num lugar, aparecer um cara, esse cara me ajudar lá no interior de Ruanda, e depois eu descobri que esse cara se chamava João, e era um cristão metodista. Ele está na Tailândia, e perdeu o passaporte, um perrengue, e aí o cara que achou era cara que tinha se convertido, e a gente, olha, eu estava num lugar que ficava a 1000 quilômetros da igreja mais perto, a igreja cristã, interior da Tailândia, os malucos que vão fazer lá, chamado setup tacral, um esporte, o campeonato mundial disso, e a igreja católica mais perto estava a 1.200 quilômetros, era a única igreja cristã que eles sabiam me informar. E aí, nesse lugar chamado Pacalonga, cara que eu vi, ele viajou, ele tinha aquilo, ele, sabe, e eu, um servo de Deus, que dizia para ninguém que não tinha com quem conversar, eu sempre vi claramente a mão de Deus, assim, sabe, mesmo pedindo, sendo um cara normal, sendo um cara com os mesmos problemas, com as mesmas tentações, com as mesmas quedas, haja queda, e assim, eu fico muito triste quando a gente vê hoje a igreja, que era a igreja que tinha uma síndrome de pobre coitada, a igreja fica aqui, não fecha a porta, não fala. E
gente vê muitas vezes hoje na igreja, ser evangélico se transformou nisso, triunfalista, de assim, nossa, tudo é muito grandioso, tudo é tempo de Salomão, tudo é, sabe, pedra que vem não sei da onde, ou pastor andando de jato, 200.000 cabeças de boi. Assim, sabe, e repito, enquanto isso, 60 mil jovens, 60 mil pessoas vão morrer, 70% deles jovens, e desses jovens, 80% negros. Por exemplo, né, é um país da corrupção disseminada, um país, sabe, onde as pessoas não têm consciência política, e vocês não vão saber, vocês podem saber até meu time, mas não vão saber que eu não tenho, porque esse não é o lugar. Mas eu fico muito triste de ver que a igreja, apesar de crescer, já sendo milhões, dezenas de milhões, a gente ainda faz pouca diferença, sabe? A gente faz pouca diferença na sociedade. Por quê? Porque muitos de nós estamos esperando algo espetaculoso, sabe? Eu adoraria ter assim, a gente vê um vídeo que fala sério, eu adoraria, eu não consegui. Nunca tentei também, sabe? Mas eu adoraria ter essa. Mas às vezes a gente não está precisando disso, a gente está precisando de ser lembrado que a gente pode fazer diferença sendo comum, uma vida comum, uma vida ordinária, no sentido de ser ordem, de todo dia fazer. Eu lembro, nós jornalistas, a gente tem um ego gigantesco, sabe? Toma. Isso aqui não é mentira. Para ser reconhecido, de ser porque você faz o trabalho para as pessoas lerem, para as pessoas assistirem. Ninguém faz trabalho para ficar ninguém ver. Especialmente assim, o cara que é médico e opera para salvar o paciente. O jornalista ele faz uma matéria para um número de pessoas assistindo. Então eu conheço o jornalista muito bem, já sou 17 anos jornalista. E assim, mas eu fico assim, pensando, poxa vida, muitas vezes eu reclamava. Pensava no meu trabalho, o meu trabalho não é nada comum, né? Um dia eu faço coisa, um dia eu faço outra, estou aqui em viagem, estou para lá, viagem, né? Eu lembro que minha mulher, assim, que foi guerreira, que foi para o Rio, tinha gêmeos de 1 ano e meio, eu tinha parentes no Rio, ela trabalha, ela é engenheira, alguém tem que pagar as contas. Então, assim, eu ia cometer um erro de casar com um jornalista. Deus já indeniza para a gente também, né? Então, assim, ficou sozinha, fez 60 países nesse meu temporada no Rio. 60 países. A gente organiza. E eu teve um dos anos, o ano das Olimpíadas de Pequim, 2008, que fiz a conta, eu fiquei 365 dias, 280 dias longe de casa. Imagina, sozinha, com 2 meninos, marido do mundo, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, mas muito obrigado, né, Deus? Porque se eu não tenho aquela base, se eu não tenho aquela segunda súplica, se eu não tenho uma palavra da vida, um evangelho de paraíso, se eu não tenho tido uma vida comum, ordinária, apesar da minha vida não ter sido nada comum e ordinária naquele período, agora sim, graças a Deus pela rotina, de estar todo dia, e olha que minha vida também, eu continuo sem ser, porque todo dia é uma coisa diferente, né? Mas eu reclamava a época da minha vida, poxa, aí ficava pensando assim, porque um amigo meu, também, um amigo meu da TV, hoje não é Evaristo Filho, irmão também, da Igreja Batista, da Batista Mobiliária, Batista Mobiliária, meu amigo, irmão, e meus melhores amigos, e eles dizem, mas eu estava passando isso com tão grande jornalista, poxa, nada acontece, poxa, cara, fica um mês sem viajar, caramba, como é que pode? Aí o irmão dele é médico, 20 anos dando plantão na restauração. Cara, qual o problema de eu todo sábado, sim, sábado, eu vou para a restauração? Faz 20 anos. O que tem de errado nisso? Talvez tem que ser feito, não sei quantos aqui lembram daquela propaganda do American Express que tinha, o cara estava no telefone assim, no milhão, aí Paris hoje, puxava o cartão, ok, né? Mas assim, pelo menos falando, hoje Paris, ok, a gente quer adicionando uma vida de Indiana Jones, de 007. Na fé é a mesma coisa, a gente está esperando um milagre, uma ação, um sonho, uma profecia, algo espetaculoso, aquela palavra. Não estou dizendo que não acontece não, viu, pessoal? Acontece, eu já testemunhei, tem muita coisa assim. Mas não pode ser isso que move a gente. Como não pode ser aquilo que move o jornalista, lá, posso falar com a minha experiência profissional, não pode ser isso que move a gente. A
a gente tem que ter uma vida comum. Quando eu falei da Bíblia, tinha aqui um texto, o cara veio falar, nem pregou a Bíblia. A gente não é nem muito comum, fica aqui, ó, a Bíblia já está no celular. Né? Eu gosto muito desse texto de João 2, o milagre de Jesus transformou o água em vinho. E eu acho que tem tantas lições aqui nesse texto. E eu gosto do momento que aí, quem não conhece a história, ele estava no casamento, e estava lá com os convidados, festa rolando, vinho, nem um vinho especial, era um vinho mesmo. Aí a mãe assim disse que o marido diz, não tem mais vinho. E tinha ali 6 potes de pedra, usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Aí disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E encheram até a borda. Eu fico imaginando, vocês sabem da história, né? De nada, se transforma em vinho, vinho melhor do que o próprio mestre lá da festa. Caramba, o MC da festa, o DJ da festa. Opa, o vinho melhor veio agora, estava acabando a festa. Eu gosto muito desse texto, do versículo 7. João 2, disse Jesus aos serviçais: enchem os potes com água. E eles os encheram até a boca. Cara, uma ação comum, ordinária, simples, sem muita figura. Jesus podia ter chegado lá no meio da festa, derramar água aqui, fazer uma nuvem de chover vinho, podia ter falado, orado lá em 200 mil línguas, sabe, flutuado, levitado. Podia ter, poxa, ele podia, Jesus. Podia ter feito um espetáculo, bota aqui na frente, agora vai fazer uma oração. Vai lá e enche os potes. Como? Enche os potes lá. E os caras foram. Faltando vinho, ela mandou junto cheio de água. O pote que é com vinho. Tá doido esse cara? Ele não é o primeiro. Não era o Jesus que curava leprosos, sabe, que fazia cego ver, quer dizer, cego olhar, aleijado ver. E era o Jesus ainda conhecido ali, né? Os discípulos, não era o Jesus de Nazaré, que é um homem que mudou a história. Olha, vai lá, enche, os serviçais foram lá e encheram. Uma coisa comum, um gesto simples, sem espetáculos, sem pantomimas, sem gritaria, sem televisão mostrando, nada, sem propaganda. E assim, eu gosto muito de imaginar que se a gente for cristão, na nossa casa, sabe, sendo um marido e uma só mulher, a gente pagar os impostos da gente como tem que pagar, é muito demais, mas tá errado. Se a gente não der propina para o guarda, se a gente andar mesmo nas coisas comuns do dia a dia, sabe? Se a gente parar no sinal vermelho, não parar o carro na faixa amarela, essas coisas comuns. Se a gente não sentar no lugar do idoso lá no ônibus, ou se o idoso chegar a gente se levantar, as coisas ordinárias, as pessoas vão ver Cristo na nossa igreja, na nossa comunidade, e isso vai fazer diferença no país da gente. Sabe? Essa é a minha oração, é a oração que a gente tenha vidas comuns, mas sabendo que com Ele, acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, que com Cristo, fazendo, sendo amigo dele, com as tarefas simples, elementares, sabe? Fazendo diferença. E transformando aquela festa que estava acabando numa festa ainda melhor, um vinho da melhor qualidade. Eu imagino que a festa foi até lá quantos dias ficou. Eu gosto muito assim, de imaginar de como seria a gente com tantos evangelhos, com tanta gente de tantos lugares, como seria o nosso bairro. Assim, eu coloquei isso como propósito e minha mãe se converteu no evangelho, eu tenho 2 irmãos, os 2 se converteram. Assim, eu gosto. Óbvio que a gente não ouve isso não é obra nossa, a gente se lê, a gente prega, a gente fala, mas eu fico imaginando que isso é um sinal de que aquela fé era genuína e mudou muito realmente a minha vida, assim, de um cara normal para um cara normal com Jesus. Porque os meus irmãos, você não consegue mentir para irmão, o cara dorme no quarto contigo, você não consegue mentir para tua mãe, eu te falo todo dia, você não consegue fingir, aqui eu já finge, eu aqui posso fingir. Você está
sessões kardecistas. Ele não frequenta mais. Os mais velhos chamam de amigo do Evangelho. Né? É assim, mas então você diz que Deus fez uma obra na vida dele, fez uma obra na minha família também. E eu acho que é assim que a gente tem que andar, sabe? Uma vida comum, mas com Ele, fazer diferença com Ele, as coisas simples do dia a dia. Eu assim, como disse, podia ser eu chegar aqui e dizer, poxa, tá vendo, Deus faz isso, ele faz coisas maravilhosas. Às vezes você diz um milagre, ele faz mesmo milagres, assim, eu não sou um cético, não. Mas o que eu fico só preocupado é quando a gente só quer um milagre, só busca um milagre, só busca aquela coisa espetacular, uma visão, um sonho, não se preocupa em pregar lá para onde a igreja está sendo perseguida, dezenas de lugares, temos que orar, nada disso tem que deixar de acontecer, não, mas nosso foco é só isso, sabe? E Deus chama você para uma vida comum, ordinária, com os seus na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, e certamente Ele vai fazer o melhor para você. Né? Muitas vezes o melhor que Ele tem para você, não é que você imagina que é o melhor, né? Mas eu acho que era isso quando o Senhor falou comigo, eu pensei assim, poxa, acho que não tem como eu faço isso, né, de falar na frente da igreja, de pregar, de dar testemunho, porque na verdade eu para ele, tem muita gente que espera de mim um testemunho que eu vou chegar na frente. Eu encontrei um irmão lá, estava na Luiz e Vida ali, passando aqui na rua, e o irmão assim, já percebi, né, assim, varão, aí já me chamou de varão, já morri muito da minha praia, né? Varão, você prega nas igrejas? Cara, eu sei. Não, eu queria que você fosse dar uma palavra lá, eu boto lá uma faixa, o George da Globo. Falei, cara, mas assim, frase errada. Cara, não vou não. Não, cara, não vou não, porque a minha história é chata demais, cara. A história não tem nada. Você está esperando um negócio, aí ele começou a falar, e ele era meio esquisito, assim, pô, me perdoe, mas ele era um cara que pregava no cemitério, eu não entendi, ele prega para morto, e não sei o quê, aí ele me explicou, aí queria mostrar umas fotos, umas caveiras, não, mas aí eu já vi que não era para ele a igreja não estava, por isso não era. E olha que a minha história não é velha, por menos, mas eu acho que Deus quer isso da gente, que a gente se porte como uma pessoa que tem uma vida comum, mas uma vida comum com Ele, enchendo os potes, sendo salvo, assim, fazendo despercebido. Às vezes eu leio esse texto, não fico prestando atenção, o cara está ali. Eu fico imaginando sem Ele, não haveria esse ser de salvo, não haveria o primeiro milagre, Jesus, sabe, não estaria aqui no livro de João. E essa é a minha oração para vocês, irmãos, assim, que a gente possa perceber a grandeza de uma vida comum, de rotina, de uma vida, sabe, assim, sabendo que essa vida comum, ordinária, de rotina, de ter que pegar o ônibus, acordar cedo, como eu vou ter que acordar cedo, ir para ter uma, mas com Ele isso faz muita diferença. E agradecer a Deus por ter a oportunidade de ter a rotina, quando essa rotina é ao lado dele. Obrigado aí pela paciência, assim, e o time, né? Depois de velho, o cara não muda, né? Mas, obrigado, pastor, pela oportunidade. Bem, ninguém é perfeito, Jorge, uma coisa que eu queria dizer para você, sua mulher não é uma guerreira, não, é uma santa. É uma santa, sua mulher. Então, e eu queria orar por você, pela sua vida, em especial pela sua família. Né? Deus tem muita coisa para fazer, mas a gente é de barro. Né? A gente é de barro. E eu queria também convidar você a ficar em pé para a gente fazer essa oração. Se mostra na vida de todos